No ano de 2017, um objeto misterioso, sem qualquer explicação, atravessou nosso sistema solar. Em 2019, a cena novamente se repetiu, mas dessa vez, o objeto espacial era muito maior e foi visto depois de passar perto do nosso Sol. O responsável por acompanhar e visualizar essas presenças depois de terem sido descobertos foi a nave SOHO, que significa Observatório Solar e Heliosférico na sigla em inglês. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, informou que esse instrumento já foi capaz de registrar a existência de 2.000 cometas no espaço desde seu lançamento em dezembro de 1995. Para atingir a marca, um instrumento de parceria entre a NASA e a ESA, a Agência Espacial Europeia, contou com a ajuda de astrônomos amadores na Terra que analisaram diariamente as informações enviadas. Porém, no vídeo de hoje, vamos dar atenção especial aos 2 objetos especiais que citamos no início do vídeo, um em 2017 e outro em 2019. Por que eles são tão importantes? Veremos hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Em agosto de 2018, a NASA lançou a sonda Parker ao espaço. E poucos meses depois, ela se tornou o objeto humano que mais se aproximou do Sol. Além de nos enviar fotos incríveis da nossa estrela, o aparato ofereceu dados importantes para desvendarmos os mistérios que permeiam o sistema solar. Em algumas semanas, pesquisadores publicaram 4 estudos avaliando as informações enviadas pela missão. Eu não estava pensando em ver coisas surpreendentes tão cedo, disse Justin Gasper, membro do projeto Gizmodo. Claramente, não haverá um momento de tédio à medida que nos aproximarmos cada vez mais do Sol. O principal foco dos especialistas é mapear a fonte dos ventos solares que chegam à atmosfera da Terra, transportando diversas partículas. Além disso, os físicos querem entender as estranhas inversões de campo magnético desse plasma, pois isso pode estar acelerando essas partículas em direção ao nosso planeta. Essas partículas interagem com campos magnéticos da Terra, gerando fenômenos como as auroras boreais. Entretanto, essas partículas têm também o potencial de causar interferências em sistemas tecnológicos, como as redes elétricas, os GPS, os equipamentos de telecomunicações e até colocar em risco satélites e astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, localizada em órbita da Terra, no espaço. Aprendemos muito sobre nossa estrela nas últimas décadas, mas precisávamos de uma missão como a Parker Solar Probe para entrar na atmosfera do Sol, explicou Nur-E Hawafi, membro da NASA, em comunicado. É só aí que podemos realmente conhecer detalhes desses complexos processos solares. E o que já aprendemos apenas nessas 3 órbitas solares mudou muito o que sabemos sobre o Sol. O Sol tem se mostrado um dos mais curiosos objetos de estudo da ciência nos últimos anos. Porém, como você já deve ter percebido, o Sol não é exatamente o ponto central desse vídeo, e sim o objeto que foi visto se aproximando dessa gigantesca estrela. Segundo pesquisadores, esse tal objeto seria muito semelhante ao Oumuamua, que passou pelo nosso sistema solar no ano de 2017. Mas o que é exatamente o Oumuamua? Precisamos entender esse ponto primeiro para depois compararmos ambos, não é? Em 2017, astrônomos observaram o primeiro objeto de fora a passar pelo sistema solar e batizaram esse corpo celeste de Oumuamua, termo havaiano que significa um mensageiro de longe chegando primeiro. O objeto tem formato pontiagudo como um charuto, coloração vermelha em tom escuro e se move inexplicavelmente rápido.
Como ele não orbita o nosso Sol, ficou óbvio que se trata de um visitante interestelar com sua trajetória atravessando a órbita de Mercúrio e chegando relativamente próximo ao Sol, quando então se distanciou para além do Sistema Solar. Hoje, quase 3 anos após o misterioso objeto interestelar Oumuamua atravessar o nosso Sistema Solar, sua origem segue intrigando cientistas assim como no início. A princípio, ele foi considerado um asteroide por não ter uma cauda. Depois, a classificação passou para cometa por conta de sua aceleração e trajetória incomuns para asteroides. Agora, um estudo publicado na revista acadêmica Nature Astronomy sugere que o Oumuamua é, na verdade, um asteroide ativo. A principal evidência para essa classificação é a ausência da camada de gás que cobre os cometas conforme sua temperatura aumenta. De acordo com Yu Zheng, do Observatório da Costa Azul, na França, a maior parte das substâncias voláteis na superfície do asteroide evaporam com o calor da estrela ao redor da qual Oumuamua se formou. No entanto, o novo estudo apresenta a possibilidade de o objeto ter preservado um resquício de gelo abaixo de sua superfície. A pesquisa foi liderada por Zheng e por Doug Lin, do Observatório Lick, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. As simulações feitas pelos astrônomos sugerem que o objeto interestelar teria se desprendido de um cometa ou planeta de massa bem maior que a da Terra. Essa origem explica diversas particularidades do objeto interestelar, como, por exemplo, seu formato alongado como se fosse um charuto. Quando foi descoberto, o asteroide de 400 metros de comprimento e de superfície avermelhada intrigou a comunidade científica. Teorias de que ele seria um objeto enviado por uma civilização alienígena surgiram, e foi assim que ele recebeu seu nome. Em havaiano, Oumuamua significa mensageiro de muito longe que chega primeiro. Especialistas acreditam que a descoberta embasa a teoria de que vários outros objetos peculiares como o Oumuamua estejam por aí. E estudá-los é fundamental se quisermos compreender mais sobre outros sistemas planetários, além do nosso mesmo com o nosso Sol. Esse é um campo muito novo. Esses objetos interestelares podem fornecer pistas críticas sobre como os sistemas planetários se formam e evoluem, explicou Yang Zheng. E parece que a teoria dos cientistas era mesmo concreta, pois tempos atrás, um objeto semelhante ao Oumuamua, vindo de outro sistema planetário, passou perto do Sol. Ele foi descoberto por um astrônomo amador e, desde então, entusiasma os especialistas. O objeto, segundo observações preliminares, é o primeiro cometa que nos visita vindo de fora do Sistema Solar. O cometa foi chamado de C2019-Q4 Borisov, em referência a Gennady Borisov, o astrônomo que o detectou em 30 de agosto de 2019. A detecção do objeto foi confirmada pelo Centro de Planetas Menores da Universidade de Harvard, que confirmou sua trajetória e observou que essa órbita indicaria inicialmente que se trata de um visitante interestelar. Este cometa seria o segundo visitante interestelar descoberto após Oumuamua, mas é o primeiro que é inquestionavelmente um cometa. Oumuamua media algumas centenas de metros, mas o cometa C2019-Q4 Borisov tem entre 2 e 16 quilômetros de diâmetro, de acordo com observações iniciais, se mostrando muito mais massivo. Diferente de Oumuamua, cuja natureza asteroide ou cometa ainda está sendo debatida, esse objeto é definitivamente um cometa, disse o astrofísico Carl Battens. Outros institutos demonstraram uma certeza maior em relação à origem do cometa. O Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias, que fez o primeiro espectro do cometa, disse que não tem dúvidas de que se trata de um visitante vindo de outro sistema solar. Uma das características do cometa C2019-Q4 que mais entusiasma os astrônomos é que será possível estudá-lo por pelo menos um ano, e ele só atingirá o perielo, o ponto de aproximação mais próximo do Sol, muito tempo depois.
A chegada do cometa é muito importante porque no caso do Oumuamua, o caçamos quando ele estava fugindo do sistema solar e observamos quando ele já estava muito fraco. Isso fez com que os resultados não fossem muito conclusivos e nos deixou com mais dúvidas do que respostas, afirmou um astrônomo. Para os cientistas, esse novo caso é uma bênção, porque o cometa poderá ser observado por muito tempo, porque está chegando ao sistema solar. E além disso, é diferente de Oumuamua. É um cometa. No futuro, espera-se que muitos dados sejam coletados do Borisov, que pode nos ensinar muito sobre o universo longe de nós.